Gostaria então de falar à igreja na Epístola de Judas, no caso, o livro inteiro. É apenas um capítulo e tem apenas 25 versículos, então não será tão demorado. Esse Judas, vale mencionar, era, no caso, irmão de Jesus. Assim como a Epístola de Tiago foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, e não por nenhum dos dois apóstolos de Jesus chamados Tiago, do mesmo modo, Jesus também tinha dois apóstolos chamados Judas, e não foi nenhum deles que escreveu a Epístola de Judas, e sim o seu irmão. Epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez sobre isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à comunicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que havia o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apelidai-vos de alguns, usando de discernimento. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Temos muito o que falar aqui nesse texto. Gostaria de focar mais nessa última parte, mas também temos alguns pontos muito
interessantes ao longo de todo o capítulo. Aqui no verso 4, já se fala de algo interessante. Porque a partir do verso 3, se fala sobre a salvação comum. Júlio está falando, olha, eu quis escrever a vocês sobre a salvação, sobre a mensagem do Evangelho. E exortá-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Então, olha, eu quero ensinar a vocês sobre o Evangelho, sobre a palavra da salvação, sobre essa fé que vocês uma vez receberam. Por quê? Porque se introduziram furtivamente alguns que estão negando essa verdadeira fé. E ele fala uma coisa muito interessante, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Deus já sabe de todas as coisas. A gente lê ao longo das Escrituras sobre ele criar vasos para a honra e vasos para a desonra. Por quê? Porque ele sabe de tudo. Ele sabia desde antes de Esaú nascer que tipo de homem ele seria. Mas ele também sabia que tipo de homem Jacó seria. Ele sabe quem vão ser essas missões. Mas ele permite. E a Bíblia fala que é bom que venham escândalos. É bom. Por quê? Porque aqueles que estão corretos, eles vão ser demonstrados disso, vão demonstrar que eles estão firmes na palavra. Mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Então Deus dá a vida, tanto a pessoas que serão aqueles que seguem a Ele, quanto a pessoas ímpias. A gente vê isso em Eclesiastes, a chuva desce sobre os justos e injustos. Ele dá a vida mesmo a essas pessoas, que nunca irão aceitar a mensagem do Evangelho, mas elas serão julgadas. E aqui, Judas fala uma coisa muito interessante. Eles convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele já começa aqui no 4º versículo da sua epístola, falando que Jesus é Deus. Então ele já começa negando qualquer heresia que venha descreditar a Trindade ou a divindade de Jesus, logo no verso 4. E não fala de Jesus como sendo um outro Deus, não. O único dominador e Senhor nosso. E lá no final do livro, ele diz, ao Deus único, sábio Salvador nosso. Então ele está aqui falando da divindade de Jesus, igualmente a do Pai. Talvez, inclusive, não temos como saber ao certo, mas, olhando pelo texto, como ele diz que negam a Deus, e então ele fala sobre a divindade de Jesus, talvez uma das heresias que estivessem começando a entrar furtivamente na igreja naquele tempo era justamente essa, de negar a Trindade ou a divindade de Jesus. Mas aqui ele fala uma coisa interessante, que quando o Senhor salvou o povo dele lá no Êxodo, ele destruiu depois os que não creram. E eu gostaria então de falar aqui, a partir do verso 6, onde ele diz o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Algumas pessoas usam esse versículo para falar de um assunto que muitos acham interessante, que seria sobre livro de Enoque, um livro que não entrou na Bíblia e tudo mais, como se Judas estivesse falando disso. Mas não, o que Judas está falando aqui é claramente sobre a rebelião de Satanás. Aqui falando sobre aqueles que deixaram a sua habitação, é sobre deixarem o seu posto, participarem daquela rebelião. Então ele está comparando esses falsos líderes, essas pessoas que introduzem heresias na igreja, com os próprios demônios. E ele fala, olha, e eles estão presos lá na escuridão até esse dia. Então comparando, olha só o que vai acontecer com essas pessoas que também fazem o mesmo dentro da igreja de Deus. Então ele compara também com o Sodoma e Gomorra, e então com essas diversas situações onde Deus executou o juízo no Antigo Testamento. E aqui, no verso 8, ele fala algo que também evoca o Antigo Testamento. Ele faz muito disso ao longo de sua epístola. Estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Isso nos traz à memória aquelas leis, aquelas diversas leis lá do Pentateuco, que falavam muito sobre higiene, sobre impureza. E aqui eles estão falando, olha, essas pessoas, eles estão contaminando a sua carne. Contaminando com o quê? Com o pecado. Não com uma sujeira física, mas com uma sujeira espiritual. E aqui no verso 9, ele fala algo que se nós formos olhar lá no Antigo Testamento, não vamos encontrar. Que é o seguinte: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas tinha acesso, provavelmente, ali a tradições que os judeus tinham, mas que não foram parar ali no Pentateuco. Mas aqui ele canonizou essa informação para nós. Nem toda tradição ela é verdade, mas a que está descrita na Escritura é. E aqui ele fez isso. Então sabemos que quando Moisés morreu, não somente Deus escondeu o corpo de Moisés, como houve uma disputa. Mas o arcanjo Miguel, ele não amaldiçoou por ele mesmo Satanás. Não, ele não fez isso. Ele disse: o Senhor te repreenda. E isso vai ser mais importante para o que Judas vai falar aqui na frente. Continuando, no verso 18, avançando aqui um pouco, diz o seguinte: que os apóstolos, eles já haviam dito que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que dariam segundo as suas íntimas concupiscências. Então ele está falando: olha, vocês sabem que tem essas pessoas se intrometendo no meio de vocês, pregando falsas doutrinas, falando contra aquela fé que vocês receberam no início. Mas isso já era esperado. Vocês não foram pegos de surpresa. Os apóstolos já haviam falado disso. Esse Judas, lembrando, não era um apóstolo, ele era irmão de Jesus. Então ele está falando aqui: olha, os apóstolos já tinham falado disso. E lendo ali os evangelhos, vemos que Jesus já tinha falado também que isso aconteceria. Então ninguém foi pego de surpresa, assim como nós também não. Quando acontecem essas coisas, quando acontecem falsos ensinos, adentrarem no meio do povo de Deus, nós não devemos ficar surpresos, porque tudo isso já havia sido predito. Mas o que devemos fazer quanto a isso? Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque após ele falar sobre todos esses problemas e comparar essas pessoas com até mesmo demônios, o que devemos fazer? Devemos amaldiçoá-los? Devemos então falar contra essas pessoas de uma forma veemente? De forma veemente, sim, mas do jeito correto também. Aqui no verso 20 diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. No verso 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eles estão fazendo essas coisas? Tudo bem, é pior para eles. Mas quanto a nós devemos permanecer firmes naquela fé que recebemos no início. Amém. Nós devemos continuar na palavra, devemos orar no Espírito Santo. Aproveitando que é a volta aqui do nosso curso de oração, olha só o que ele diz: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como sabemos pela Escritura e também pelos louvores que cantamos aqui, o Espírito Santo leva as nossas orações ao Pai. Ou seja, quando oramos, Deus está ali conosco. Ele está conosco o tempo inteiro, mas quando oramos, estamos tendo um momento de intimidade com Deus. Por isso que Jesus fala, para quando formos orar, fecharmos a porta do nosso quarto. Não porque não é para ninguém ver, não. Existem orações públicas também, mas a ideia é dedicarmos um tempo a Deus, a falarmos com Ele de forma pessoal, de forma íntima, orar no Espírito Santo. Então, enquanto essas pessoas estão entrando na igreja com doutrinas erradas, com doutrinas de demônios, estão desviando as pessoas do caminho correto, o que nós devemos fazer? Permanecer firmes, orando, vigiando, como Jesus nos disse. Porque assim como disse Josué, a nossa casa, ela deve servir ao Senhor. Josué está enfrentando uma situação parecida com essa. Diz aquelas pessoas que já serviram os outros deuses, os deuses daquelas nações as quais eles estavam derrotando ali. Porque alguns, vez ou outra, estavam se desviando. Mas ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós também devemos ser assim. Não importa se os outros estão se desviando. Não importa se dentro de muitas igrejas, de muitas congregações, estão acontecendo coisas terríveis. O que não podemos fazer é parte disso. Nós devemos permanecer firmes na fé que recebemos. Não é só isso que Judas fala. Porque sim, devemos fazer a nossa parte de buscar a Deus no nosso particular. Mas não devemos nos contentar com a nossa própria salvação. Se fizermos isso, não estamos sendo cristãos de verdade. Porque aqui ele diz o seguinte, a partir do verso 22. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. É claro que sabemos que quem salva é Deus.
mas aprove a Deus, por intenção dele, por querer dele, que sejamos nós aqueles que levam a palavra. Não precisa ser assim, porque ele não precisa. Ele não precisa que nós levemos a palavra. Temos diversos relatos de muçulmanos se convertendo ao cristianismo por sonhos. Jesus mesmo, quando o povo estava louvando ao entrar em Jerusalém, os fariseus pediram para que ele falasse ao povo para se calar. E Jesus disse que não. Que se o povo se calasse, as pedras clamariam. Então não, ele não precisa de nós, mas ele quer que nós façamos isso. Então, quando levamos a palavra para alguém, estamos levando a salvação para aquela pessoa. Porque nós somos salvos por ouvir a mensagem do Evangelho e crer nela. E a Bíblia diz, então, como crerão se não a entregam? Então devemos pregar para que as pessoas tenham acesso à mensagem da salvação e sejam salvos como nós fomos. Se nós nos damos por satisfeitos apenas com a nossa própria salvação, não entendemos o Evangelho, porque não estamos amando ao nosso próximo. Em 1 Timóteo 4,16 se fala justamente sobre isso, sobre esses dois assuntos. Se diz o seguinte: olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nessas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Ou seja, se estivermos realmente firmes na palavra de Deus, a salvação não será apenas para nós, mas também para aqueles que nos ouvirem. Mas Judas vai ainda além. Assim como ele não para ao dizer que devemos permanecer firmes, ele também não para ao dizer que devemos pregar a palavra. Ele vai ainda além e diz o seguinte: salvar-nos com temor, arrebatando-os do fogo. Que fogo é esse? Claramente não é o fogo do Espírito. Sabemos de que fogo Judas está falando aqui. Fazer isso, levar a mensagem da salvação para as pessoas, é o mesmo que tirá-los do meio do fogo do inferno. É isso que Judas está falando aqui. Porque a Bíblia nos diz que aqueles que não crerem em Jesus já estão condenados. Então as pessoas que não crerem na palavra, elas já estão na condenação. Esse é o estado natural do ser humano. Nós já nascemos condenados. Então, quando levamos a mensagem do Evangelho, estamos tirando essas pessoas do meio do fogo, porque é como se elas já estivessem no inferno. Porque é o que vai acontecer se elas morrerem naquele instante. Então é uma responsabilidade muito grande. Levar a palavra é uma responsabilidade grande demais. Porque essas pessoas, elas estão indo para o inferno, sofrer pela eternidade. E isso será justo. Não é como se nós estivéssemos livrando elas de uma injustiça. Não. Seria justo se ao morrerem agora, elas fossem para o inferno. Mas devemos lembrar que também seria justo para isso acontecer conosco também. Nós, em nenhum momento, podemos nos orgulhar de termos sido salvos. Porque não foi para o nosso mérito, não foi porque somos bons. Foi porque Jesus nos salvou. E como? Porque a palavra chegou até nós, de algum modo. E se nós, então, nos damos por satisfeitos que a palavra chegou a nós, mas não levamos isso ao outro, não vale a pena ter chegado a nós. Em Ezequiel 3, no verso 16 e 21, Deus fala algo muito forte para Ezequiel. Ele fala: olha, se eu disser para você, diga àquela pessoa ímpia que se arrependa de seus caminhos para que viva, e você então não avisar e aquela pessoa continuar nos seus pecados e morrer, ela vai morrer nos seus pecados e eu vou cobrar de você. Agora, se você avisar e ela continuar, ela também morrerá em seus pecados, mas de você eu não vou cobrar. Então olha só que coisa séria que Deus falou para Ezequiel: se eu te mandei falar, você tem que falar. Se você não falar, você vai estar em erro, vai estar em pecado, vai estar em desobediência. Mas alguém pode dizer: tá, mas Deus não falou comigo para fazer isso. Não falou. O ID é para todos nós. Não é para um grupo seleto da igreja, não, é para todos nós. Todos nós temos que ir e pregar o Evangelho. Alguns vão para o campo missionário, outros não, mas devemos pregar o Evangelho. Todo cristão tem que fazer isso. Não devemos esperar uma mensagem exclusiva de Deus, vá lá e fale às pessoas sobre a salvação. Não, porque já está aqui nas Escrituras. Ele já nos deixou a profecia aqui. Nós temos que pregar. Evangelizar é um dos maiores atos de amor. Mas também não deve ser de qualquer jeito. Não pode ser apenas um Jesus te ama.
Porque isso dificilmente vai mudar a vida de alguém. Existem muitas pessoas por aí que imaginam que Jesus as ama, mas acham que as ama de modo que vai passar pano, numa linguagem mais comum, vai passar pano para tudo que elas fizerem. Porque se ele é amor, ele vai deixar tudo isso. Ele vai aceitar tudo que elas fizerem porque ele é amor. Mas nós, que somos cristãos, sabemos que isso não é verdade. Sabemos que isso não é amor. Nós não podemos achar que o pecado não é nada demais. Nós devemos odiá-lo. É isso que diz esse texto. Devemos não odiar somente a carne contaminada, mas até mesmo a roupa. Aqui no verso, que lemos agora há pouco, no verso 8, se falou sobre a contaminação na carne. Mas aqui, no verso 23, fala sobre a túnica manchada da carne. Ou seja, não é algo apenas na carne, mas até nas vestes. Ou seja, até nas coisas que você acha que nem tem algo a ver, mas que estiveram em contato com aquela contaminação. O que isso nos mostra? Que não devemos fazer nem a menor das concessões para o pecado. Se acharmos, olha, isso aqui pode me levar ao pecado, mas eu vou conseguir resistir, nós já estamos em erro. Porque estamos dando uma brecha, estamos fazendo uma pequena concessão que vai nos levar a pecar em algum momento. Em Isaías 64:6 fala o seguinte: todos nós nos tornamos como homens impuros. Nossas boas ações são como roupa manchada, como folhas, todos nós murchamos, levados por nossos pecados como folhas pelo vento. Em outra tradução aqui vocês vão ver como trapos imundos. As nossas melhores obras são como trapos imundos, se não forem feitas em Deus. Por quê? Porque Jesus disse, em Mateus 22, do verso 10 ao 13, algo muito interessante. Ele está falando sobre uma festa. E o Senhor resolveu realizar uma festa. E chamou diversas pessoas, resumindo aqui a parábola. Mas no final tinha alguém que não estava de acordo. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui claramente se está falando sobre alguém que não foi salvo. Até que chegou perto, porque ele foi convidado, ele aceitou o convite, mas ele não estava puro. Ele não estava com vestes limpas. E lemos lá em Apocalipse que quem nos concede essas vestes brancas, alvas, é o próprio Jesus. Então, se alguém não está com as vestes limpas, é porque ela não buscou Cristo. O que devemos fazer ao ver alguém assim? Devemos levar a palavra para essa pessoa. Seja alguém que nunca escutou falar do Evangelho, ou seja alguém que já escutou, ou às vezes alguém que já está até na igreja, mas você percebe que ela não está perfeita nos seus caminhos. Então, o que devemos fazer? Ao invés de apenas julgá-la e condená-la, por exemplo, como alguns poderiam pensar que o Arcanjo Miguel poderia fazer diante de Satanás, não. Ele repreendeu Satanás. O que devemos fazer com essas pessoas? Repreender o pecado que há nelas. Devemos odiar a túnica manchada, não a pessoa, mas tudo que há de ruim nela. Assim como devemos fazer o mesmo conosco. Devemos buscar a nossa santificação e também a santificação do nosso próximo. Devemos levar a palavra do Evangelho, tanto para aqueles que nunca creram, como para aqueles que acham que creem. Existe uma frase, não me recordo agora de quem é, talvez tenha sido do Lutero, que é o seguinte: devemos nos relembrar do Evangelho todos os dias, porque esquecemos dele todos os dias. Então, se nós sabemos que nos esquecemos, sabemos que o nosso próximo também se esquece. É para isso, no final das contas, que serve a igreja, para vivermos em comunhão e ajudarmos um ao outro no caminho da santidade. Isso serve para todas as esferas. Quando a Bíblia fala sobre igreja, fala sobre isso. Quando a Bíblia fala sobre amizade, fala sobre isso. Sobre um ajudar para que o outro não caia.
Quando fala sobre o casamento, fala sobre isso. Sobre o marido ajudar a esposa a ser santa, a ser irrepreensível até, sem mancha. Então, todas as relações entre crentes devem ser pautadas na santidade. Devemos buscar a santidade nossa e a do nosso próximo, odiando o pecado até o fim. Mas devemos também ter cuidado, porque aqui diz salvar alguns com temor. Por quê? Porque se estamos rodeados de pessoas ímpias, ou pessoas que até são da igreja, mas são com práticas erradas, talvez caímos nelas também. Porque a Bíblia nos diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, quando formos aconselhar alguém, levar a palavra para alguém, temos que ter certeza de que estamos firmes em Deus, para não acabarmos caindo no erro delas. Temos um exemplo disso lá no Antigo Testamento. Um profeta de Deus, que foi usado pelo Senhor para condenar as obras erradas do reino. Mas na volta, ele escuta palavras de um outro profeta. O profeta diz: olha, venha para minha casa, venha comer e beber na minha casa. Então o profeta mais jovem diz: não posso. Deus me ordenou a nem comer nem beber nada nesse lugar. Mas então aquele profeta velho, ele diz: não, mas um anjo me disse para você vir comigo. E ele então desobedece a ordem que tinha recebido do próprio Deus e escuta o que aquele profeta, que ele tinha julgado ser alguém respeitável, tinha dito. E ele caiu. E ele foi julgado de forma pior do que aquele que mentiu para ele naquele momento. Por quê? Porque nós temos que estar sempre firmes. Se vamos ter contato com uma outra pessoa, seja com alguém que é da igreja, mas nesse caso estava desviado, como era o caso desse profeta, porque se ele fez isso, ele claramente não estava correto diante de Deus, ou seja com alguém, como dizemos, do mundo, devemos primeiro estar firmes no caminho de Deus. Terminando aqui, o capítulo termina com uma adoração a Deus, dizendo o seguinte, que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Porque não somos nós, pela nossa força ou pela nossa moral superior, que vamos nos guardar de tropeçar ou que vamos alcançar a santidade. Quem faz isso em nós é Deus. E nós nos aproximamos dele como? Estudando a palavra, participando da vida de igreja, orando no Espírito Santo. Isso é buscar a Deus. Aqui diz o seguinte: aquele que é poderoso para os guardar de tropeçar, é apresentar-vos irrepreensíveis. Para nós isso é impossível. Todos os dias estamos pecando, mas Ele é poderoso para nos tornar irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Em pecado, se estivéssemos diante da glória de Deus, seríamos fulminados. Mas se estivermos firmes em Deus, santificados nele, podemos chegar diante da glória, não mais com medo, mas com alegria, para escutar o ouvido do meu Pai. É isso que a Escritura nos promete. No entanto, temos que nos lembrar de Colossenses 1, do verso 21 ao 23. Abri exatamente aqui, não estava marcado. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou testemunho. Tanto Paulo quanto Judas falam a mesma coisa, e em alguns momentos até usam as mesmas palavras aqui. Mas existe esse foco nos dois textos, sobre permanecermos na fé, permanecermos naquela fé que recebemos no início da nossa caminhada, e não nos movermos para longe do Evangelho. Espero que essa palavra tenha falado ao coração da igreja. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh, glória!